Depois do Mundial, o Vasco fez 14 jogos, fez 21 gols, está entre os 4 melhores ataques do Campeonato Brasileiro. Porém, está entre as 4 piores defesas, com 22 gols tomados. Sofreu mais gols do que fez. Imagina se não tivesse um ataque bom. Como estaria o Vasco hoje? Pior ainda. Então é algo que o Fernando Diniz precisa ser cobrado. O desempenho do sistema defensivo do Vasco anda muito ruim. E ele vem ganhando opções, porque vai ter os reforços da janela. É claro que jogadores ainda, né, melhorando parte física, mas esses jogadores têm treinado bem, têm se esmerado muito. Expectativa, inclusive, é que o nível de competitividade nos treinos possa melhorar para criar essa dúvida na cabeça dele. Os exemplos são Robert Renan e Matheus França, jogadores que estão inscritos na Copa do Brasil, podem ir para o jogo, se ele quiser colocar os dois na partida da próxima quinta-feira, e ele vai ter uma grande opção a partir do jogo com o Ceará, porque hoje, finalmente, Carlos Cuesta entrou no bid. O jogador colombiano que cumpriu as exigências normais do trâmite de janela está no bid, está apto a poder jogar, e eu arriscaria aqui que o Cuesta vai jogar contra o Ceará. Ele será titular contra o Ceará, vai ter que dar um jeito, ele disse que vinha fazendo a pré-temporada, e realmente vinha, com o Galatasaray, mas nós informamos ontem, a última partida oficial dele foi em maio, ele fez um amistoso em 20 de julho, então não tem tanto tempo assim, mas ele está treinando, vinha treinando, um amistoso contra um time da Áustria, mas é um jogador que vai ser utilizado porque o Hugo Moura, que vem jogando como zagueiro central, vai ficar de fora porque tomou o terceiro cartão amarelo. E ele, provavelmente, vai estar ao lado, na ausência do Hugo Moura, de Lucas Freitas, que é o zagueiro que mais atuou com a camisa do Vasco nessa temporada. Lucas Freitas jogou 17 partidas no atual Campeonato Brasileiro, 16 como titular, fez inclusive um gol contra o Grêmio e sofreu um pênalti agora domingo no jogo contra o Sport. 6 jogos na Copa do Brasil, 5 como titular, e 3 jogos na Sul-Americana, todos como titular. São 32 partidas para um zagueiro que vem mantendo aí uma regularidade, chegou meio que vai fazer composição de elenco, e muito pelo contrário, tem jogado, tem atuado, e talvez precise de mais consistência. Mas agora vai ter uma sombra também do Robert Renan. Amanhã, inclusive, a gente vai estar com Hugo Moura na parte da tarde no CT Moacir Barbosa. Estarei ao lado do Sérgio Quinte preparando o material para o final de semana. E eu estou muito curioso para perguntar ao Hugo Moura sobre essa questão que envolve o posicionamento dele. Porque a gente vai falar já já, o Vasco continua buscando mais um zagueiro, mas o Diniz gostou do Hugo Moura como zagueiro central. Mas será que o Hugo Moura como zagueiro central é melhor do que o Hugo Moura como volante? Ainda mais agora que abriu a brecha do Jair, com a lesão do Jair. Aonde será que ele se sente melhor? Ou ele vai ser político, dizer, não, aonde o treinador me botar? Só que se ele quiser jogar de zagueiro, provavelmente ele vai ficar no banco. Porque o Cuesta veio para jogar. O Vasco está pagando aí uma boa bagatela em euros, não é para deixar um jogador no banco. Apesar de que o Lloyd Augusto também custou bastante dinheiro, o Garré também buscou aí, né, o Vasco fazer um investimento enorme e os caras estão no banco. O Lloyd nem no banco vai. Mas o Cuesta me parece, dessa vez, um jogador mais certo, porque a necessidade é muito grande. O Vasco perdeu o João Vitor, na verdade, acabou se livrando do João Vitor depois de tanta confusão, vendeu o Luiz Gustavo e está sem zagueiro. Está aí ressuscitando o Lucas Oliveira, que é um jogador que estava praticamente, né, ao largo aí, esquecido, depois de ter chegado no início do ano, com possibilidades, indicação do próprio diretor técnico Felipe, que foi treinador e o comandou no Tigres do Brasil, um time aqui de Xerém, aqui no Rio de Janeiro. Então ele chegou com circunstância, mas foi mal. Não jogou bem. Me lembro do jogo que ele fez contra o Volta Redonda lá em Cariacica, que ele foi muito mal e acabou o torcedor perdendo um pouco da paciência com o Lucas Oliveira. Então, o Lucas Oliveira acabou sendo ressuscitado por essa ausência. Então, o Vasco tem realmente um problema sério no sistema defensivo. Se a gente puder colocar aqui claramente,
O Lucas Freitas é hoje titular, sem ser um zagueiro astronômico, mas é um bom zagueiro, vem jogando com regularidade. A zaga central tem um volante, está em aberto, vai ter agora um jogador como o Cuesta para jogar, e você tinha na volância o Jair, que vinha fazendo muito bem esse papel, mas você perde o Jair. No entanto, você ganha o Cauã Barros, que vai jogar ali ao lado, provavelmente, do Tietê. Para o dia 11, é o Hugo Moura que joga, ao lado do Lucas Freitas. E foi uma dupla de zaga que, por exemplo, falhou no gol do Botafogo. O Arthur Cabral subiu sozinho para cabecear aquela bola. Porque o Hugo Moura marcou ele à distância, não marcou ele tão perto. Mas é o que tem. Para o jogo de quinta-feira, para a briga, é o Hugo Moura. Se o Vasco passar, e vai passar, para a semifinal, o Carlos Cuesta vai ser inscrito, poderá jogar. E é o último prazo de inscrição. Você só pode inscrever jogador pela última vez para a semifinal e uma possível final. Então, para esse jogo de quinta, é o Hugo Moura, que vai jogar com o Lucas Freitas, vai ter provavelmente a volta do Paulo Henrique e o Piton na esquerda com o Léo Jardim no gol. É esse o sistema defensivo. Com Barros de volante, que é o bastante provável, e aí a possibilidade grande do Tietê voltar. É esse time que precisa encaixar na questão de marcação. E o Fernando Diniz precisa dar um caminho, porque o quarteto ofensivo, Coutinho, Nuno, Verratti e Ryan, é um quarteto ofensivo que está fazendo gols, que está buscando. O Vasco tem um artilheiro do campeonato da temporada no Brasil, que é o Verratti, um dos 3 artilheiros do Campeonato Brasileiro. Então, tem um ataque bastante poderoso, mas o time está muito desequilibrado, porque a defesa sofre muitos gols, o ataque também faz, mas não adianta. A comparação tem que ser lá embaixo tomar gols e lá em cima fazer gols. Não dá para ter equilíbrio. Eu tomo muito gol, mas eu faço muito gol. Como disse, inclusive, o JP Scofani, também disse o Emerson. O Vasco, para ganhar, tem que ganhar de 2 ou 3 mais, porque senão ele perde, porque ele toma muito gol. Então, essa é uma grande preocupação. Por isso, a direção se esmerou, trouxe 2 zagueiros, o Robert Renan e o Cuesta, e ainda busca mais um zagueiro. Até o dia 3 de outubro, acho muito difícil que os scouts do Vasco e o Admar Lopes, que inclusive falou na apresentação do Cuesta, junto com o Matheus França, que iria falar sobre a janela, sobre o trabalho da janela, principalmente as economias, a maneira como ele cuidou aí dos investimentos, mas acho que ainda não falou porque ele quer concluir, ele quer contratar ainda um zagueiro. E isso, é claro, para um time que sofre tantos gols, você precisa reforçar o sistema defensivo. É isso, para um time que tem uma das piores defesas do Brasileirão, precisa realmente crescer. E como eu falei, para o jogo do Botafogo, o PH volta, para o jogo do Ceará, o Cuesta e o Robert Renan até podem formar a zaga, o Cuesta praticamente certo, além de dar um pouco mais de proteção ao sistema defensivo. Prioridade do Fernando Diniz, equilibrar esse time, porque o Vasco está sofrendo muitos gols e exatamente por isso não consegue jogar bem e vencer em São Januário. O Vasco sofre demais, porque São Januário é um campo que sempre foi muito favorável e é assustador que uma campanha 10 anos depois de 2015 faça o Vasco ter novamente números tão ruins jogando dentro da sua casa. Torcida a favor, ambiente favorável, campo, apesar das manchas, dá para rolar a bola. Enfim, o que está faltando para que esse time jogue? Provavelmente, e quase certo, muito mais equilíbrio, muito mais arrumação do seu treinador, que precisa ser cobrado de um sistema defensivo mais equilibrado. Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.